Desde que o Kafka foi parasitado, os fãs de Kaiju número 8 se perguntam por que ele foi escolhido e o que levou o Kaiju parasita a procurá-lo. Esse é sem dúvidas o maior mistério da série, mas hoje eu trouxe detalhes que podem finalmente revelar esse segredo. Então cola nesse idoso aqui e vamos nessa. E sim, eu realmente tenho 32 anos, galera, não julguem. O mangá de Kaiju número 8 começou de forma bem diferente, trazendo não só um protagonista muito mais velho do que a maioria dos shonens de ação, como estabeleceu também o maior mistério da obra, que dura até hoje. Logo no primeiro capítulo conhecemos o Kafka Ribino, um cara de 32 anos, frustrado com a sua vida, porque ao invés de seguir o seu sonho e se tornar um membro da tropa de defesa do Japão, o cara se conformou em ser um gari de kaijus. O problema é que ainda na infância, o Kafka fez um pacto com a sua amiga Minashiro, de que ambos seriam defensores e lutariam juntos contra os kaijus que ameaçassem seu país. Mas ele não conseguiu cumprir a sua parte da promessa, pois enquanto a Mina se tornou uma das capitãs mais respeitadas e poderosas dentro da tropa, o Kafka, por outro lado, não conseguia nem passar da segunda fase do teste de admissão. Sendo rejeitado ano após ano pela tropa de defesa, o Kafka decidiu trabalhar para uma empresa de coleta de restos de kaijus derrotados, porque eles pagavam bem e porque ele aprenderia mais sobre os monstros que sonhava derrotar. E guarda essa informação, que ela vai ser muito importante nesse vídeo ainda. Porém, o tempo foi passando e a idade chegando, e devido a tantas rejeições, nosso protagonista acabou se conformando que aquele seu sonho não queria se tornar real, e que a sua realidade seria aquela mesma. Pra você ter uma ideia, o cara desencanou até do próprio corpo, deixando crescer aquela pança de cerveja. Pena que ele não conheceu as 500 receitas sem açúcar, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas é aí que tudo muda, porque as aparições de kaijus passaram a se tornar cada vez mais frequentes dentro do Japão, e isso fez com que a tropa de defesa baixasse a régua na sua seleção, deixando as provas mais fáceis e aumentando o limite mínimo de idade para os candidatos com até 32 anos de idade. Com isso, o Kafka tinha a sua última chance de participar do exame e realizar o seu sonho, e com o incentivo do seu melhor amigo, o Len Ichikawa, que também tinha o mesmo sonho, ele decide tentar ser um defensor pela última vez. Por que eu trouxe todo esse contexto aqui no vídeo? Para te explicar que não foi coincidência o Kafka ser atacado por um kaiju justamente às vésperas de entrar na tropa de defesa, porque aparentemente tudo foi planejado pelo kaiju parasita, como eu já vou te explicar. Depois de serem atacados por um Yonju, enquanto trabalhavam, Leno e Kafka são salvos pela capitã da terceira divisão, a Mina, e vão parar no hospital. Por lá, o Kafka recebe a visita do kaiju parasita, que entra goela abaixo do Proto, em uma cena visceral. Acontece que um pouco antes disso, o mini kaiju fala, telepaticamente, uma frase bem interessante, que ele finalmente tinha encontrado o Kafka, ou seja, claramente o parasita estava procurando por ele, para transformá-lo em Kaiju número 8, uma dinâmica bem parecida com o Ed Brock e o simbionte lá na Marvel. Mas afinal, por que o Kaiju parasita procurava pelo Kafka? Será que tem alguma coisa especial nele? Antes de te explicar isso, eu preciso abordar um fato que já é dado quase como verdade no mangá, que o Kaiju número 8 é uma espécie de arma que é usada pelos humanos de geração em geração, mas relaxa que você já vai entender. No capítulo 107 do mangá, o grande vilão da obra revela que deseja criar um mundo só dele, tomado por kaijus, mas sem exterminar a humanidade por completo, pois ele ainda desejava saber tudo sobre a essência humana e queria entender por que a humanidade valorizava tanto o amor, justiça, amizade e outras coisas. Kaiju número 9 fala que a humanidade fascinava ele e que mesmo infiltrado entre os humanos, ele sequer conseguia fazer todas as experiências que gostaria com eles, como juntar o seu DNA com o dos kaijus, expor os humanos à energia da falha, que é aquela substância vazada das placas tectônicas que dão a origem aos monstros, ou conseguiu saber o que acontece quando um kaiju parasita infecta um humano, deixando seu cérebro intacto, que é justamente o que aconteceu com o Kafka. Ou seja, nem mesmo o grande vilão da obra, que vale lembrar, tem as memórias do diretor Isao Shinomiya, sabe se o que aconteceu com o Kafka é replicável, mas ele quer tentar fazer isso em massa, como mostra essa visão dele aqui do futuro. Porém, tudo indica que o caso do Kafka é único, ou pelo menos bem raro, e o capítulo 66 deu uma boa pista disso. Nesse capítulo, o vice-capitão da terceira divisão, o Soshiro Hoshina, leva o Kafka até o santuário Ryunei e explica que aquele era um solo sagrado, onde eles oravam por todos aqueles que caíram pelos kaijus ao longo da história, desde lá atrás, na era Edo. Soshiro fala que os seus ancestrais também estavam enterrados ali, que eles lutaram naquele lugar contra um dos kaijus numerados mais poderosos de todos, que muito provavelmente ou é o número 3 ou é o número 5, porque nessa batalha muitos caíram. E enquanto ele vai falando que os samurais enfrentaram kaijus de forma bem primitiva, uma figura de um grande samurai é mostrada. Acontece que ao terminarem o treino, o Kafka faz reverência em sinal de respeito na saída do templo. Só que na mesma hora, ele vê um fantasma de alguém do passado, que era justamente aquele samurai, provavelmente da área Meireki, mostrado antes no flashback, e que eu vou chamar aqui de Samurai 8. Ou seja, esse cara teve grande destaque na luta contra os kaijus no passado. Mas não só isso, como ele muito provavelmente é um ancestral do clã Hoshina, e ainda pode ter sido o hospedeiro antigo do kaiju
parasita que infectou o Kafka, pois não faria sentido o Prota ver o fantasma dele se eles não tivessem alguma ligação. E como vimos através da Kikoru, depois de vestir o traje do Kaiju número 4, as armas numeradas guardam memórias de seus usuários passados, e o mangá provou isso quando a garota conseguiu ver o fantasma da sua mãe, que era a antiga usuária do seu traje. Com isso, podemos concluir que o Kaiju número 8 é uma espécie de arma, que vem sendo passada de geração em geração através do Kaiju parasita, que sempre se enfia na goela de alguém. Isso pode confirmar inclusive que existem outros Kaijus parasitas, porém, o destino deles foi sucumbir ao poder Kaiju, pois se a obra seguir à risca as características de um parasita como na vida real, no fim, o Kafka será consumido por inteiro pelo Kaiju parasita até se tornar totalmente um Kaiju. E então vai virar outra calamidade irracional que ataca cidades inteiras, como os Kaijus numerados anteriores. E o capítulo 108 até deu uma pista disso, mostrando que o Kafka foi examinado por um médico da tropa de defesa, e ele concluiu exatamente isso, que se o protagonista continuasse tanto tempo transformado em Kaiju número 8, logo seus órgãos se tornariam todos de um Kaiju por completo, e ele perderia sua humanidade. É tanto que no capítulo 56 do mangá, o Kaiju número 10, que já estava sob custódia da tropa de defesa, chama o Soshiro para uma conversa, se oferecendo para se fundir com ele. Soshiro não gosta da ideia, e na mesma hora, o Kaiju número 10 grita, pedindo para o espadachim lhe dar o seu corpo, dando a entender que ele também seria um tipo de parasita. Ou seja, esse capítulo pode ter dado a pista de que cada arma numerada já foi um Kaiju parasita no passado, que depois de infectar e devorar o seu hospedeiro por completo, eles acabaram ganhando sua forma final, até serem derrotados e convertidos, de novo, em armas, só que dessa vez numeradas. O problema com essa teoria é que se o Samurai 8 existiu mesmo, ele pode ter sido executado pelos próprios companheiros, depois de derrotar a ameaça, pois ele não tinha um diretor Isao para defender ele na época. E como ele era um cara honrado, pode ter aceitado a sentença de bom grado, enterrando a história do Kaiju número 8 de vez. Ah, mas se isso aconteceu mesmo, não teriam registros históricos, assim como temos dos Kaijus numerados antigos? Não necessariamente. Se a tropa de defesa acobertou o Kafka e evitou divulgar ao público que existia um Kaiju humanoide lutando por eles, imagina só esse tipo de informação sendo revelada no passado. Por causa disso, com o sacrifício do Samurai número 8, o problema pode ter sido resolvido, e uma grande queima de arquivo pode ter acontecido, mantendo essa informação em sigilo e de posse apenas daqueles samurais que lutaram naquela época. Vale lembrar que o Kafka só não foi de arrasta pra cima, porque a arma numerada 6 não tinha ainda usuário compatível. A força deles estava reduzindo, as ameaças de Kaijus aumentando, e o diretor Isao queria usar o Kaiju número 8 como arma. Isso sem falar do Kafka ter salvado a vida da Kikoru, e foi só por causa desse conjunto de fatores que o CPF do Kafka não foi cancelado, que é um luxo que o Samurai número 8 pode não ter tido. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que o Samurai foi justamente o oposto, e o cara que derrotou o Kaiju número 8, e não o hospedeiro dele. E eu já vou te explicar os pontos que me fazem acreditar nisso. Primeiro, é que vale notar a forma como o fantasma do cara aparece, que é quase como dando um recado para assustar o Kafka. Tipo fica bem longe daqui, porque aqui, Kaijus não são bem-vindos. Segundo, que esse Samurai parece ser o mesmo personagem que aparece naquela visão do Kaiju número 8 dentro da mente da Minashiro, enquanto ele tenta absorver ela. Ou seja, se esse cara foi absorvido pelo grande vilão da obra, e ele era o hospedeiro do Kaiju número 8, então seus poderes deveriam estar com o Kaiju número 9, e não com o Kafka. Outra coisa, o Kaiju número 9 pegou as suas memórias, então ele sabe que o Samurai derrotou o monstro no passado, e ele deve revelar isso muito em breve para o Kafka, porque ele até fala para a Mina que nem mesmo o cara mais forte conseguiu escapar dele, em referência ao Samurai. Mas se esse cara não é o antigo hospedeiro do Kaiju número 8, quem foi essa pessoa então? O meu palpite é que o antigo hospedeiro do Kaiju do Kafka foi a mulher que esse Samurai amou, que em algum momento perdeu o controle para esse parasita, e acabou atacando todo mundo, até que foi parada pelo Samurai, a troco de muitas vidas. Outro detalhe que reforça essa teoria é que o Samurai só apareceu para o Kafka, e lá naquele templo, e nunca antes. Só que pela lógica do fantasma da mãe da Kikoru, ele deveria aparecer para o Kafka, independente do lugar, mas ele só dá as caras mesmo naquele templo, para fazer justamente o que eu falei, assustar o protagonista e despachar ele dali. Mas a minha aposta é que o Kafka só conseguiu ver ele porque o Kaiju dentro dele teve lembrança do cara que derrotou ele no passado, justamente naquele mesmo solo sagrado. E se for o caso, o autor ainda vai revelar que o Kaiju número 8, que é o verdadeiro vilão dessa história toda, como o Sukuna em Jujutsu Kaisen e a Kurama foi lá no início de Naruto. Vale lembrar que a Kikoru deixa bem claro para o Kafka que se um dia ele ferir algum humano, ela vai esquecer todos os sentimentos que tem por ele e vai eliminar o Kaiju número 8 com as próprias mãos. Isso não só deixaria a história de Kaiju número 8 mais sombria, como poderia ser um vislumbre do que já aconteceu no passado, como eu já falei. Porque quem garante que o Kaiju parasita não tenha infectado a mulher desse samurai e que ele tenha se sacrificado lutando com todas as forças para parar ela, exatamente como a Kikoru prometeu fazer aqui. Enfim, se o Kaiju número 8 é o novo Sukuna dos mangás, meu amigo, se prepara, porque a obra vai dar um plot twist carpado daqueles muito em breve. E
E agora que abordamos tudo isso, podemos finalmente entrar na questão do porquê o Kafka foi escolhido. E sobre isso, eu consigo pensar em 3 possibilidades, e que casa direitinho com a minha teoria, diz que o Caju Parasita é um gênio do mal, e que perambulou entre as eras, parasitando sempre hospedeiros que não tinham nenhuma perspectiva de ter um poder latente ou até mesmo talento, pois seria fácil controlá-los. Nesse cenário, isso explica porque o Kafka não consegue extrair mais de 1% do seu traje de combate, porque ele simplesmente é uma anomalia entre os humanos, assim como o Astro de Black Clover. É por isso que o Caju Parasita demorou tanto para achar o seu par perfeito, porque o Kafka já tinha passado da idade, e não tinha sequer atingido seu auge, sonhos, objetivos, etc. A segunda possibilidade, eu não acredito muito, porque ela diz que o Kafka tem um bom coração, que por isso ele foi escolhido. Só que além de muito paia, isso faria do Caju Parasita uma arma do bem, que só serve para defender os humanos. E sinceramente, isso não traria nenhum peso para a obra, e nem para os personagens, porque seria como se o Kafka ganhasse uma Kurama 0 bala e boazinha logo no início da história, impossibilitando que ele tivesse qualquer conflito ou crescimento pessoal dentro da história. Se falar que nada do mangá até agora provou que o Caju número 8 está do lado dos humanos. Pelo contrário, ele não só fosse uma parasitagem no Kafka, como sentar a porrada no Isao Shinomiya na frente da filha dele. E outra, se o motivo do Caju ter escolhido o Kafka foi que ele é puro de coração, por que ele não parasitou ele antes? Sei lá, quando tinha só 18 anos e tava no auge. Não faz muito sentido isso. Por fim, a terceira e última possibilidade é que o Caju Parasita viu valor na mente do Kafka, porque ele, por trabalhar tantos anos na empresa de dejetos de kaijus, conhece o ponto fraco dos monstros como ninguém. E isso fica bem claro logo no começo da história, quando vemos o Kafka sendo elogiado pelos seus superiores dentro da empresa. Só que se for assim, por que o Parasita não tomou logo o cérebro do Kafka, já que essas informações estão todas intactas lá? Aliás, o cérebro foi a única coisa que ele deixou normal, porque o coração e todo o resto foram e estão sendo modificadas. O fato é que, independente do motivo, eu faço minhas as palavras do Soshiro, quando concluiu que alguém que não hesitava em correr em direção a uma bomba, sem ligar para o que ia acontecer com ele ou seu segredo, só para salvar a vida dos seus amigos, sem dúvida é digno de ter um poder tão grande. O que me lembrou muito essa cena aqui do Capitão América, que tem o mesmo contexto e significado. O que eu sei é que o Naoya Matsumoto não costuma colocar detalhes à toa em sua obra, assim como vimos com aquela garotinha salva pelo Kafka lá no começo da história, reaparecendo em um momento importante dezenas de capítulos depois. Então pode apostar que esse samurai não só tem uma grande relevância na origem do Caju número 8, tendo derrotado ele, ou até mesmo sendo seu hospedeiro antigo, como isso será revelado no futuro do mangá. Pode me cobrar depois. Agora eu quero saber de você, qual dessas teorias você acredita mais? Deixa seu comentário, que a gente continua esse papo aqui embaixo. E como sempre, obrigado por ter ficado no vídeo até aqui, e valeu!